Política de A a Z, com Mário Flávio. Política de A a Z. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A Política de A a Z. Mário Flávio já está aqui nos nossos estúdios para comentar esses temas, né, que foram protagonistas ontem na Câmara de Vereadores de Caruaru. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata, Vitor, bom dia, nosso ouvinte. Olha, dois projetos aí que vão dar o que falar, né? Começar com o do vereador Silvio Nascimento. Ele quer proibir as pessoas de fumarem qualquer tipo de cigarro, viu? Não precisa ser só aquele, né, que faz a pessoa viajar, não. Cigarro simples, né? Esse vapor, é que chama? Também, né, tiver na rua usando esse ou um cigarro comum, aí a pessoa pode levar um baculejo lá e dizer, olha, você não pode fumar não, tem que fumar em local fechado. Isso aí vai dar o que falar, né? Eu vi muita reclamação ontem das pessoas, dos fumantes principalmente. Esse projeto de lei, lembrando, ele tem que ser aprovado nas sessões, né? Primeiro, as comissões têm que dizer se o projeto é legal, constitucionalmente falando, e depois ele só para ser aprovado no plenário. Isso vai dar muito o que falar. Ô Mário, só em relação à aplicabilidade disso, ele disse que se transformaria numa infração. Para ser infração, alguém teria que fiscalizar isso. Então, quem ficaria responsável por fiscalizar isso nas ruas de uma cidade do tamanho de Caruaru? É uma situação complicada, Vitor, porque tem que ver o conteúdo do projeto. Apenas ele ontem apresentou esse projeto, como eu disse, talvez nas próprias comissões, respondendo a essa sua pergunta aí, o projeto já caia, vamos aguardar, porque aí poderia ser a Guarda Municipal, poderia ser a Polícia Militar. Gente, o povo da Guarda Municipal. Já imaginou? Poderia ser até o próprio cidadão, de dizer, olha, você está cometendo você está infringindo uma lei. Aí toma aqui a infração da lei. De volta. Quem vai arrumar confusão no meio da rua mesmo? Como eu disse, é um projeto polêmico. Agora, por exemplo, eu não gosto... É massa, mas... Não, teria que ter a prova, né? Ou seja, para você fazer a denúncia, bastaria que você tirasse a foto do indivíduo, mas teria que identificar esse a mesma indivíduo. coisa de quem atravessa fora da faixa, que pode ser multado. É verdade. Um pedestre. É uma questão de educação, é uma questão de conscientização dos perigos à saúde. Agora, a aplicabilidade disso para uma cidade como Caruaru, enquanto infração, é complicado. É difícil. Eu confesso que eu não sou muito fã de cigarro e quando eu estou nos locais assim que as pessoas estão fumando, eu não me agrado muito. Mas eu também acho muito radical, assim, esse tipo de proibição. Eu acho que não passa, na minha opinião. Mas o vereador está no papel dele, que é propor leis, né, para melhorar a cidade. E ele se coloca como exemplo. Ele diz, olha, eu como ex-fumante, então eu tenho propriedade para falar. Vamos ver se esse projeto vai passar. Tem uma turma de amigos que a gente tem uma regra clara para quem fuma, mas eu não posso dizer aqui qual é. Renata sabe. Olha, e o segundo projeto polêmico é o do delegado Eric Lessa. O ano passado, Vitor e Renata, vocês vão lembrar, o show que mais levou gente, que travou o pátio, foi o show de uma banda chamada Matuê. E essa banda... É um cantor. É um cantor, né? Pronto. Um cantor chamado Matuê. E esse cantor, com a banda dele, eles cantam um gênero chamado trap, né? Que é uma mistura ali de rap com funk, e algumas letras são polêmicas, né? E nesse projeto aí do delegado Eric Lessa, ele fala sobre a proibição de contratar essas bandas com o dinheiro público. Ou seja, resumindo, para o São João de Caruaru não vem. E hoje, quem está na crista da onda, é uma discussão muito grande sobre um cantor chamado Oruan, né, que é filho aí de um dos líderes do PCC, o Massinho VP. E toda vez que esse camarada aparece é uma confusão. Estou dizendo que ele vem para o São João de Caruaru, tá? Estou dizendo que se esse projeto do delegado Eric Lessa passar e ele for ao pé da letra, por exemplo, Matuê pode não tocar mais no São João. E eu joguei essa matéria ontem do meu blog nos grupos de WhatsApp. O primeiro que reclamou foi meu filho, Renan. Ele ficou revoltado, porque ele é fã do Matuê. Inclusive, está enchendo o saco da gente para ir para um show do Matuê no Recife. Agora, esses dias aí. E é um projeto polêmico também. Vocês vão até bater um papo mais detalhado com o vereador aqui para saber como é que funciona isso. Porque o que eu vi muito, Vitor e Renata, nos comentários lá no meu blog foi o seguinte. Tá certo, vai proibir a apologia à droga. E a apologia à cachaça? Pode, porque o que mais os cantores de piseiro fazem é o quê? Vamos tomar cachaça, vamos encher a tampa. Então, é um projeto polêmico.
Os sertanejos também, né? Muitos deles, inclusive, se apresentam visivelmente embriagados. Exatamente. Mas no São João do ano passado teve uns aqui que... Tem uns que nem bebem no falar. palco, servem bebida ao pessoal que está embaixo, não sabe nem se tem idade, se não tem. Enfim, né? Tinha um que era um litro de vodka, meu amigo. A pessoa abria a boca e parecia um chafariz. Vamos falar de mais polêmica? Vamos. Tivemos uma declaração da deputada Rosa Amorim, que falou sobre racismo ambiental no contexto da tragédia das chuvas no Recife. E isso tem repercutido bastante, né, Mário? Tem repercutido, Vitor, porque esse tema, muita gente até diz assim, olha, isso não existe, isso é coisa de esquerdista, isso é coisa de petista, mas o racismo ambiental ele existe sim, né? Porque se você prestar atenção, a parcela da população que mais sofre quando tem tragédia é a população negra, isso é óbvio, né? O que eu vejo de críticas dos esquerdistas é a banalização do tema. E muita gente criticou isso. Então vamos trazer aqui a fala da deputada Rosa Amorim e na sequência eu faço um breve comentário. Bom, resumindo, a deputada Rosa Amorim, a gente vai tentar repercutir amanhã aqui, ela disse o seguinte, né, que, resumindo, ela tirou a responsabilidade do prefeito João Campos, do governo do estado, e disse que a culpa era histórica e era uma questão envolvendo, né, Mário, o racismo ambiental. Vamos botar um trechinho aqui. Pessoas terão que morrer nas chuvas. Já subiu para 6 o número de mortes confirmadas. São mais de 100 pessoas desalojadas na região metropolitana do Recife. Foram mais de 30 deslizamentos que aconteceram nessa madrugada. O alerta máximo continua, mas a gente se pergunta, e quem vive nas áreas de risco? E quem está sendo obrigado a trabalhar com a água batendo no joelho? A gente sente cada vez mais a frequência dos efeitos da crise climática no nosso estado. É urgente implementar ações efetivas, estruturais e de prevenção, ou a chuva vai continuar sendo sinônimo de morte. Mãe e filha morreram no deslizamento de uma barreira no córrego da Bica. 2 homens foram arrastados pela correnteza em Camaragibe, mas 2 pessoas morreram eletrocutadas nos alagamentos. Os abrigos são montados em bairros de periferia, porque todo mundo sabe que é lá onde reside o maior risco, e isso tem nome: racismo ambiental. Só com muito trabalho coletivo vamos começar a prevenir as mortes e os efeitos da crise climática em Pernambuco. O clima não... Pronto, né? Tá aí o trecho da fala da deputada Rosa Amorim, que veio para a semana também aqui bater um papo com vocês sobre o mandato dela, e com certeza esse será um dos temas. Mas de fato o racismo ambiental ele existe sim, por mais que vocês mais conservadores não gostam ou não admitem o tema, mas ele existe. Agora, o que eu ontem vi, por exemplo, de um professor bem que pensa parecido com a Rosa Amorim, foi que o problema é que estão banalizando o tema. E não dá para você simplesmente chegar e dizer que todo aquele caos, Vitor e Renato, que acontece no Recife, é culpa do racismo ambiental. É culpa de falta de planejamento, é culpa de falta de políticas públicas voltadas para a população da periferia, é menos TikTok e mais ação nas ruas. É isso que a população da periferia precisa, que o poder público ele se volte mais de forma organizada para essa população. Aí sim a gente pode começar a falar mais em racismo ambiental. Obrigada, Mário. Cidade, política de A a Z, com Mário Flávio.